Para quem não me conhece, meu nome é Bianca Galete, sou formada em Educação Física, sou mestre em Fisiologia do Exercício e trabalho com consultoria online e também trabalho pessoalmente aqui numa universidade em Oklahoma, nos Estados Unidos. Eu conheci essa criatura, como eu falei mais cedo, estagiando numa academia. Ele foi o meu mestre, o meu guia e devo muito a ele na minha área profissional, aprendi muito com ele. Se apresentei um pouquinho, Luquinhas. Meu nome é Lucas, eu sou graduado e licenciado em Educação Física. Eu fiz especialização em Biomecânica e Fisiologia, mas diferente da Bianca, eu não tive coragem de encarar o mestrado. Nem precisa. Eu atuo na área de musculação desde 2012. Atualmente eu trabalho só como personal trainer, mas já passei por gestão, coordenação e por aí vai. Hoje eu prefiro trabalhar com pessoas que tenham lesões, adoro todas. Inclusive, quanto maior a ficha médica dele, mais eu me interesso pelo aluno. E conheci a Bianca também na academia, ela era bem magrinha, não que Não que eu tenha seja muito mudado grande muita hoje, coisa. mas foi uma das melhores estagiárias que eu mais tive. Ela vinha com as perguntinhas muito difíceis de responder e foi legal. Aprendi muito contigo. Então, nessa live, como o Lucas ele é especialista nessa área de reabilitação de lesões, essa live vai funcionar mais como uma entrevista a ele. Eu vou pegar as principais dúvidas que geram em torno da condropatia patelar e vou perguntar a ele. E se vocês tiverem dúvidas também, deixa anotadinho aí que no final vocês mandam a ver, tá bom? Mas antes de começar essa pequena entrevista com o Luquinhas, eu preciso definir o que é condropatia patelar. Então, assim, muita gente confunde condropatia com condromalácia. A condromalácia, na verdade, é só amolecimento da cartilagem, geralmente o grau 1. A gente vai falar sobre os graus daqui a pouco. Mas ela ocorre por excesso de pressão entre a cartilagem do fêmur e a cartilagem da patela. Assim, quando eu falo pressão, pressão é igual a área, força dividido por área. Ou seja, se você pega a palma da sua mão e tenta pressionar com uma certa força, força X, pressionar nas costas de um amigo seu, não vai doer, correto? Agora, se você pega a ponta do seu dedão e pressiona com a mesma força nas costas de um colega seu, vai doer. Então, assim, a condromalácia acontece por causa de uma maior pressão na área restrita da patela. Isso acaba causando esse amolecimento, né, da cartilagem. Já o termo condropatia se refere à cartilagem doente, também conhecida como síndrome da dor patelofemoral. Então, esse desgaste da cartilagem da patela pode acontecer devido a uma série de fatores, como traumas na região, você pode sofrer um acidente, ter traumas na patela, sedentarismo, excesso de peso corporal, algum tipo de desalinhamento do joelho, atividades físicas de alto impacto em excesso e a idade também. Com a idade você vai perdendo um pouco de cartilagem. Então, como eu falei mais cedo, a gente tem graus dessa condropatia. Esses graus foram definidos por um cara chamado Alterbride. É a classificação de Alterbride. Não faço ideia qual é o primeiro nome dele, pesquisei e não achei. Mas enfim, temos o grau 1, que é simples amolecimento da cartilagem. Você ainda não tem nenhuma lesão visível na cartilagem ainda. Você só tem um amolecimento dessa cartilagem externa, da parte externa da patela. Só que essa cartilagem ainda não foi perdida. E nesse grau 1 você pode ter dor e é muito comum apresentar um inchaço também no joelho. A pessoa faz exercício e tal e acaba vendo que o joelho inchou um pouquinho de dor, mas não é nada de outro mundo ainda. Já o grau 2, você já tem pequenas erosões, pequenas rachaduras na cartilagem da patela, só que essas rachaduras vão até 1,3 centímetros de diâmetro. Então, essa é a classificação do grau 2. Essa pessoa já tem um pouquinho de crepitação no joelho e já sente um pouco de dor. Agora, o grau 3 são lesões na cartilagem da patela que são maiores do que 1,3 centímetros de diâmetro. E para essa galera já tem uma forte crepitação no joelho e as dores são um pouco mais fortes do que no grau 2 e no grau 1. Já o grau 4 aí lascou com tudo, né? Aí você já tem uma exposição do osso. Então, o osso da patela já está, como é que se diz, meu Deus do céu? Em Rangendo. atrito. Em atrito, obrigada.
em atrito com o osso do fêmur. E como o osso tem bastante inervação, tem bastante terminações nervosas, você sente mais dor ainda. Porque a patela, não sei se vocês sabem, ela não tem muita terminação nervosa. Me arrisco a dizer que não tem nenhuma. Tem uma. Pois é, e ela é de muito difícil regeneração. Então, assim, você começa a sentir dor mesmo quanto mais o seu osso ficar exposto, mais dor você costuma sentir. É importante lembrar que tem que ter o diagnóstico correto, né? Muitas dores no joelho são tratadas como condromalácia, mas na verdade não são. Às vezes pode ser uma coisa da idade, outra cartilagem ou um ligamento, alguma coisa assim. Então, o diagnóstico correto deve ser feito bem individualizado. Algumas curiosidades, né, antes da gente passar para a parte do Lucas. O ato de caminhar gera uma carga compressiva na patela de metade do seu peso corporal. Já o ato de subir ou descer escadas, principalmente descer escadas, gera uma compressão na patela de 3 a 4 vezes o seu peso corporal. Então, assim, a galera que tem condropatia patelar geralmente reclama de dor na hora de subir e descer a escada por conta disso, porque a compressão na patela é muito grande na hora de descer a escada. Para correr, pessoas que fazem corrida, essa compressão na patela é de 5 a 7 vezes o seu peso corporal. E pular, o pior de todos, é de até 20 vezes o seu peso corporal. Então imagina se você é uma pessoa de sobrepeso e inventa de ficar pulando e pulando e pulando. A compressão na tua patela, mesmo que você aparentemente não tenha uma condropatia, você pode gerar uma se a sua técnica não for correta, se você estiver acima do peso. Assim, essa limitação é muito mais comum em mulheres. Eu fiz um post falando sobre isso uns 2 dias atrás. Ela é 2 vezes mais comum em mulheres e ela atinge mais ou menos 46 milhões de brasileiros. É muita gente sentindo dor de joelho. Muita gente, muita gente. Então, assim, antes da gente começar a falar como o exercício pode ajudar no tratamento dessa dor, né? Vou pedir para o Lucas explicar para a gente um pouquinho como é que funciona a biomecânica do joelho, para a gente ter uma base para continuar a nossa conversa. Então vamos lá. O joelho ele é formado por encontro do fêmur com a tíbia e a fíbula. Mas essa articulação não vai ser o foco da discussão de hoje. A discussão de hoje é mais a patela e o encontro dela com essa articulação. A patela ela é um osso sesamoide, que é o quê? Os ossos, na maioria dos casos, eles se conectam com outro osso. O osso sesamoide não, ele está diretamente ligado a um tendão. E aí o que acontece com esse osso sesamoide? Ele serve para gerar mais alavanca naquela estrutura. Ele funciona como se fosse uma polia onde você puxa alguma coisa. Só que tem um detalhe, a polia ela é fixa em alguma coisa, a polia não é móvel. Só que a nossa polia, a patela, ela é móvel. E se você tiver algum problema nela ou no alinhamento dela, o atrito vai aumentar enormemente. Aqui, ó, eu vou mudar minha câmera aqui para vocês visualizarem um pouco melhor esse processo. Aqui é o seguinte, aqui é como funcionam as sobrecargas e os vetores em cima do joelho. Aqui nós temos a patela, tíbia e fêmur. Quanto mais esticado ou ereto está o seu joelho, menor a força compressiva da patela. Quanto mais você dobra e agacha o joelho, maior a sobrecarga compressiva da patela. Então a gente tem que manter tudo muito bem alinhado para que esse excesso de pressão não venha te causar nenhum problema. Um outro ponto que a gente também vai discutir muito é o valgismo dinâmico, que é o quê? Esse aqui é um passo de uma pessoa normal que consegue manter um alinhamento a nível de quadril, joelho e pé. O que acontece aqui no valgo dinâmico? Por algum problema que pode ser tanto no quadril, como no joelho, como no pé, esse ângulo do quadril, do joelho e do pé fica desalinhado. E esse desalinhamento ele acaba gerando um tilt na patela, que faz com que a patela ela seja arremessada para fora do seu joelho, saia do trilho anatômico, e o que faz com que ela aumente muito a pressão, porque, como a Bianca já havia explicado, a pressão ela é determinada pela força agindo sobre uma determinada área.
Se você diminui a área ou aumenta a força, a pressão vai aumentar. Nesse caso, como você diminui a área de contato, porque a patela fica fora do eixo natural dela, a pressão sobe demais. E aí você tem um problema em relação a um pedaço da sua cartilagem vai começar a sofrer uma sobrecarga muito maior do que a cartilagem como um todo. Outra coisa que vale a pena comentar é que em algumas pessoas você tem o que a gente chama de displasia, que a patela ela tem um formato fora da anatomia padrão. Ou seja, a patela, em vez de ela ter uma borda e ser mais rasa, ela tem um ângulo específico, ou até mesmo o fêmur. Às vezes o fêmur ele é muito raso e ele não tem a quantidade de erosão que deveria ter e a patela acaba entrando em um atrito excessivo. Então, essas estruturas são extremamente lesivas, mas o que a gente mais bate o olho e presta muita atenção é em relação ao valgo dinâmico. Hoje o valgo dinâmico é um problema que acomete mais as mulheres, porque devido à anatomia do quadril, por conta do parto, elas acabam tendo esse valgismo dinâmico um pouquinho mais excessivo. E assim, uma coisa muito comum, desculpa você. Não, pode ir, eu já tinha concluído. Uma coisa muito comum de quem tem condropatia patelar é a tal da crepitação, né? Aquela sensação de que tem areia no joelho, aquela sensação que o seu joelho parece que tem areia no joelho, né? Então explica aí pra gente, Luquinhas, o que é de onde vem essa crepitação no joelho e até que ponto ela pode ser ruim, até que ponto não precisa se preocupar? Conta aí pra gente. Então, a crepitação, eu fiz até um post essa semana, quarta ou terça-feira, eu não lembro direito, falando sobre estalo. Que o estalo, se alguém quiser conferir lá, a explicação pode estar um pouco melhor lá. O estalo ele é a formação de gases dentro da bolsa da articulação, que essa formação de gases, quando esses gases são rompidos, eles formam esses estalos ou esses barulhos. A crepitação é o mesmo processo. Só que aí vem um detalhe. Às vezes o estalo é por um movimento natural. Você acordou, esticou o braço e ocorre o estalo, devido ao movimento. Só que no caso da crepitação em si, você não precisa ficar muito preocupado com a crepitação. A crepitação ela não é um sinal ruim. O problema é que às vezes essa crepitação está ocorrendo porque sua articulação pode estar desidratada, ou seja, sua articulação em vez de estar na espessura normal, ela está um pouco mais fina, ela está mais espessa, e isso pode ser complicado, porque o estalo geralmente ele vem a cada 20 ou 30 minutos, que é quando os gases são ressolubilizados, e aí você consegue instalar de novo. Mas se você fica mexendo e fica sentindo aquela sensação de crepitação muito alta, é porque você pode estar aí num princípio aí de algum problema. E assim como a Bianca falou, a patela ela não tem inervação e ela é vascular. Então você não sente dor na patela, o que você sente dor é em outra região que acabou sendo edemada. Mas a crepitação em si não é um problema, o problema é o que pode vir com ela. Se você só mexe o joelho de vez em quando, ele faz uma crepitação, mas rapidinho para e volta ao normal, ok. Agora, se o seu joelho fica crepitando 24 horas por dia, preste atenção que isso aí pode virar uma lesão um pouco maior. Falando em desconforto, né? A dor patelofemoral, como o nome já diz, vem acompanhada sempre, não sempre, mas muitas vezes de dor. E a dor geralmente assusta as pessoas a fazer exercício e tal. E assim, conta pra gente qual é o papel do exercício no tratamento da dor patelofemoral. Tá. A gente para explicar isso, a gente tem que separar em algumas partes. Por exemplo, a dor aguda, ela é muito complicada de ser tratada. Eu, pelo menos, nunca vi isso nem nas faculdades, nem em tudo que eu já fiz na área da educação física, eu nunca tinha tido acesso a essa informação. Que durante o processo que você sente dor por o estresse no joelho, o corpo ele tem uma resposta que é ele inibir a parte da frente da coxa, né? A parte da frente do joelho, de produzir força. Então ele faz com que o seu corpo recrute menos unidades motoras, ele recruta só um pedaço do músculo em vez de recrutar o músculo inteiro. E isso, para nós educadores de física, é péssimo, porque por mais que a gente proceda com um processo de reabilitação desse músculo, a gente não vai conseguir ter um trabalho muito bom. Então, nesse caso,
principalmente nessa fase aguda, quando a pessoa está sentindo muita dor, o ideal é mandar ela para o ortopedista vai avaliar se ela está com algum grau de inibição muscular. Se tiver, vai para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta trata esse grau de inibição muscular, depois é melhor ele vir para nós. Porque já aconteceu comigo, com um aluno, que ele estava num quadro álgico de dor. Por mais que eu tentasse fortalecer tudo, a dor diminuiu, mas essa inibição muscular atrapalhou o meu processo. Na época eu não tinha acesso a essa informação. Hoje eu já teria tratado ele de um jeito muito diferente, mas na época, devido à falta de informação, eu acabei cometendo esse erro. Mas já na dor crônica, não. A dor crônica tá tudo ok, é só seguir o tratamento com o professor de educação física. A gente tem que, primeiro, fortalecer, aumentar o grau de força dos músculos, para que a patela deslize no trilho corretamente. Além de fortalecer, a gente tem que equilibrar. Não adianta você fortalecer o músculo, sendo que um músculo específico ele não está correspondendo. Na nossa área, a gente presta bastante atenção nos músculos da parte da frente da coxa, parte de trás da coxa e a musculatura do quadril, que é o que a gente vai tentar equilibrar, que é deixar a musculatura trabalhando de uma maneira harmônica. Não adianta só focar em um músculo e achar que o resultado vai ser global. Você precisa dar estímulo para tudo. E tem um outro detalhe também bem interessante, que é a questão da lesão. Vamos supor que você estava descendo uma escada rápido de salto, virou o joelho, a patela luxou, saiu e você foi no médico, o médico colocou a patela no lugar. Nesse caso de uma lesão aguda, de um trauma, quanto maior o grau, geralmente o tratamento possui mais efeito. Então, nessa lesão aguda, se você teve um grau 3 e a pessoa que teve um grau 4, geralmente a que teve um grau 4 tem uma resposta melhor. Porque o osso ele sangra e nesse sangrar do osso ele consegue formar um tecido cicatricial e pode melhorar aí a regeneração dessa cartilagem. Mas quando a gente fala de lesão crônica, que é você a vida inteira aí tá com estresse mecanismo tensor, tá com problema biomecânico, não corrige o seu problema biomecânico, aí a lesão crônica é o oposto. Quanto maior o grau, pior vai ser o tratamento. E em relação à atividade física, vale a pena falar duas coisas importantes. Exercícios de cadeia cinética aberta, por exemplo, a extensora, aquele exercício que você senta, bota o pezinho aqui e chuta. Esse exercício, quanto mais alto o seu pé tá, maior a sobrecarga na patela. Já nos exercícios de agachamento, afundo, leg, quanto mais dobrado o seu joelho ficar, mais flexionado, maior vai ser a sobrecarga na patela. É importante lembrar, né, que assim, depende muito do caso do aluno, o que o aluno consegue, o que o aluno está disposto, porque assim, muitas vezes eu já tratei alunos que tinha medo de agachar, tinha medo de fazer certos exercícios. Então, assim, acho que eu fiz um post, foi hoje ou foi ontem, falando que exercícios de cadeia cinética fechada, que são os que um agachamento, por exemplo, são melhores do que exercícios de cadeia cinética aberta, como a flexora, no tratamento da dor. Porém, depende muito do aluno. Os dois são eficientes. Um é mais que o outro, mas os dois são eficientes. E, assim, tem que prestar atenção no que o aluno se sente seguro no primeiro momento também, né? Tem que... cada um reage de um jeito. Não tem como traçar uma estratégia que funcione para todo mundo. Não tem receita de bolo, né? É. E falando em aluno, né? Por que essa condropatia patelar atinge mais pessoas que gostam de corrida do que as demais pessoas? Por que atinge mais os corredores? Aí tem dois pontos interessantes para a gente observar. Primeiro é o gesto mecânico da atividade. Por exemplo, na musculação você faz exercício concêntrico e excêntrico. Você puxa, empurra peso e por aí vai. Na corrida é diferente. Você basicamente tem que resistir ao seu peso, armazenar energia elástica, restituir para poder fazer um novo salto, um novo passo, no caso. Então é um exercício muito excêntrico, que é você resistindo ao peso o tempo inteiro. E o engraçado é você falar de 20 vezes sobrecarga na patela durante um salto, porque durante a corrida o seu peso corporal
devido à ação da gravidade, ele aumenta de 2 a 3 vezes e meia, dependendo da velocidade ali que você estiver correndo. Só que isso em uma perna só. E aí você tem uma sobrecarga altíssima e você não dá só um passo. Você dá vários passos durante a corrida. E então assim, um gesto mecânico que seu aparelho locomotor tem que estar bem forte. E se você já tem um valgo dinâmico acentuado, a tendência é no final da corrida ele estar mais acentuado ainda. Esse é um primeiro ponto que eu vejo que nós, educadores físicos ou fisioterapeutas que estiverem atendendo uma pessoa desse jeito, a gente tem que se preocupar porque é uma área de potencial lesão. Um segundo ponto é em relação ao tipo de abordagem que a pessoa escolhe. É porque é mais ou menos assim, na corrida a gente tem um período que a gente chama de período de base, que é onde a pessoa ela se prepara para aumentar o volume de treinamento. Conforme ela vai melhorando a resistência dela, ela vai aumentando o volume de treino. A maioria dos corredores faz assim, começa correndo, sobe o volume, chega bem aqui ele machuca. Ou ele tem alguma lesão. E aí ele resolve fortalecer, ou ele tem que voltar para o período de base, fortalecer e voltar a correr, ou ele quer continuar correndo e fortalecendo. Mas o ideal para ele é começar o período de base, que o volume de treino está baixo, a sobrecarga está baixa, e começar a fortalecer. Conforme o volume for subindo, os treinos de fortalecimento na academia ou em uma outra modalidade, os treinos vão ficando mais leves para só trabalhar na manutenção da força e do equilíbrio muscular. Então essa estratégia também do corredor que eu vejo é bem errada. Eu até tenho um aluno que eu acompanho na parte de musculação, que ele começou com um treinador e o cara aumentou muito o volume de treino. Mesmo ele fortalecendo, a progressão do volume foi muito agressiva e acabou acarretando uma lesão. Não foi na patela, mas ele acabou tendo alguma lesãozinha assim, tendo que fazer o processo inverso. Volta e começa a treinar tudo de novo. No final das contas, né, você tem que se fortalecer antes de inventar a moda, né? Então é isso. Entendi. Então, sobre a reabilitação, a gente falou um pouco da reabilitação na área da fisioterapia e tal, parte neuromuscular, e na educação física. O que é mais recomendado? O que a gente pode fazer realmente para melhorar a dor e a qualidade de vida dos nossos alunos? Para começar a discussão, já vou falar sobre uma coisa que eu acho um pouco polêmica, é porque geralmente algumas pessoas pedem para eu julgar um exercício ou falar. Julgar numa média até dá, entendeu? Eu falo sobre a biomecânica do exercício, qual músculo é recrutado, qual é o ponto positivo e negativo do exercício. Só que quando a gente fala de uma pessoa lesionada ou um atleta, aí a história já muda um pouco. Porque aí para esse cara não tem certo e errado, tem adequado e inadequado para aquele momento. A Lília mesmo, a gente começou fazendo o agachamento excêntrico, e por mais que muita gente falasse, nossa, é muito bobo, é muito fraco, para ela, naquele momento que a gente fez esse protocolo, estava perfeito. Então é tomar cuidado na hora de fazer algum julgamento em relação a isso, porque às vezes o cara está fazendo uma coisa que para você parece estar totalmente errado, mas está certo. Mas o que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, equilibrar as forças musculares, que é deixar tudo forte e tudo trabalhando em um conjunto muito bom. Mas a gente precisa dar ênfase em algumas musculaturas, que é a musculatura posterior de coxa, que é a parte de trás de coxa, abaixo do bumbum ali. A gente precisa tanto, ela tem que estar forte e tem que estar bem alongada. Só que o bem alongada não é um contorcionista. Você não precisa colocar o calcanhar atrás da cabeça. Você só precisa ter um alongamento natural. Você não pode estar encurtado, mas alongado demais pode ser uma situação lesiva também. Você não ter um stiffness, que é um grau de rigidez muscular, pode atrapalhar no desempenho da atividade física. Outra coisa importante, que é o vasto, da parte da frente da coxa, que a gente tem que tomar conta, é o vasto medial, que na cadeira extensora é muito bem recrutado no ângulo onde mais tem atrito na patela. E aí é um problema pra gente, porque é o ângulo que mais gera risco, mas é um ângulo que tem um benefício muito bom. Então, eventualmente, a gente vai ter que chegar nesse ângulo, quem optar por fazer a cadeira extensora no treino, mas é algo que tem que ser trabalhado com cuidado, porque senão, em vez de melhorar, pode gerar um problema. Outros músculos a gente tem que observar muito, musculatura do quadril, principalmente por valgo dinâmico. Musculatura abdutora e rotadora externa. Principalmente glúteo médio, a gente tem que bater em cima, porque
para ajudar a corrigir esse joelho, em vez de vir muito para dentro, ele ficar mais estável e alinhado no lugar dele. Um outro ponto interessante também é o tornozelo. Mas o tornozelo vai em relação à amplitude. Tem muita gente que não consegue subir o pé a quantidade que deve. E nisso, durante um gesto mecânico, no ato de descer a escada, na hora que seu pé vai buscar esse excesso de dorsiflexão, que a gente chama, você não tem essa amplitude. E aí você acaba abrindo um ângulo que a gente chama de ângulo de kite. E quando você abre esse ângulo, mesmo que a sua musculatura esteja muito forte, o seu joelho vai entrar em valgo dinâmico, vai rodar para dentro. E isso é um problema que a gente tem que prestar bastante atenção, que é algo que eu também não vejo falar muito nas reabilitações de condropatia. Mas é algo bastante importante. É algo bastante importante em relação a isso. Mas assim, corrigidas as inibições musculares, o trabalho é bem tranquilo para nós educadores físicos. A gente começa com um fortalecimento mais clássico e depois progride para uma evolução excêntrica, que é você aterrissar, sustentando a musculatura para que o joelho não rode para dentro. Entendi. E quanto a outros tipos de tratamentos, né? Nós temos alguns tratamentos medicamentosos, tem tratamento cirúrgico, conta um pouco mais sobre isso. Você conhece? Aí já vai pra galera que não cuida, cara. É bom que serve para assustar um pouquinho, pessoal. Se você não cuidar na hora certa, lembrando que você não vai sentir dor na patela. O que vai doer é principalmente o retináculo, que é uma estrutura que fica em volta da patela. Mas se o retináculo está inflamado, muito provavelmente a sua patela já está sofrendo sobrecarga há muito tempo. E aí você tem um tratamento que muita gente que fez, que é tomar a glucosamina, condroitina e algo semelhante a esses processos. Uhum. Como o próprio nome já diz, glucose, né? Glicose tem. E muitas pessoas elas têm tanto retenção de líquido, como algumas relatam que tem ganho de peso, e para os diabéticos isso aí é bem complicado, porque o nível de açúcar sanguíneo sobe. Mas tirando esse tratamento aí, que enfim, é bem divergente, tem um tratamento que eu acho que é o mais confiável, assim, que é a infiltração de ácido hialurônico. O médico, ele pega uma agulha gigante, enfia no seu joelho e injeta ácido hialurônico dentro da sua articulação, para aumentar a viscosidade elástica da estrutura e assim tentar reduzir o atrito. É bem interessante esse tipo de tratamento, mas ele é recorrente. Você não é só chegar uma vez, colocar o ácido hialurônico e todos os seus problemas serão resolvidos. Você vai ter que ficar reinfiltrando, porque provavelmente a sua articulação vai continuar desidratando e você vai continuar tendo esse problema. Uma outra forma também que se é muito usada é uma membrana de colágeno. Ele pega uma folhinha de colágeno e faz uma inserção no seu joelho e coloca em cima da lesão. Essa membrana ela é rica em colágeno, água, entre outras coisas, e vai ajudar aí a sua articulação a ser regenerada. Mas no papel é muito bonito, mas na prática nem sempre ela consegue suprir aí o grau de dano que você causou no joelho. Então vamos supor que você não cuidou, não fez isso, e aí você vai ter que fazer uma cirurgia. Cirurgia é bem legal. Um primeiro método que muita gente faz, mas hoje está entrando em desuso na ortopedia, que é o microtrauma, ou uma microfratura. O médico pega uma broca e vai fazendo pequenos furos no seu osso para ele sangrar. Quando esse osso sangra, ele gera um tecido cicatricial e ajuda a sua articulação a ser regenerada. Só que isso causa uma dor e um desconforto absurdo. Enfim, o osso é muito enervado e você vai sentir um desconforto muito grande. Por isso, e pelos resultados, eles não estão sendo utilizados. A outra que a gente pode fazer é a mosaicoterapia, que é recortar um pedaço de uma articulação que não está sendo muito requisitada e colar em cima do local onde foi lesionado. Só que assim, muito provavelmente, se você fizer esse procedimento e não cuidar do problema biomecânico, que são a maioria dos problemas no joelho, são causados por alterações biomecânicas, esse recorte ele vai também ser assim, triturado do local onde ele está. E aí até quando você vai ficar tirando pedaço de um lugar e colando no outro? Porque se você tira de um lugar, daquele lugar já era. E aí você pode ter outros problemas relacionados a isso.
E assim, num processo final, onde já não tem mais o que fazer, você está com uma artrose avançada e já não está conseguindo fazer mais nada, aí a gente vai para a artroplastia total de joelho, que é você retira todo o tecido que foi lesionado, geralmente com... É uma cirurgia linda de se ver. Eu tenho uma aluna que tem artroplastia total no quadril dos dois lados. É extremamente agressivo, mas a cirurgia é uma coisa fantástica. É assim, para mim, o ortopedista, o cara que fazem isso são gênios. Mas eles tiram a parte lesionada e geralmente colocam algum metal ou uma estrutura de cerâmica que tem uma durabilidade hoje em dia fantástica, mas não desempenha o papel natural da estrutura. Entendi. Enfim, qual é a conclusão dessa live, né? Fortaleça a porcaria do seu joelho. Se você tem algum problema, um padrão biomecânico, provavelmente você tem, se você tem dor patelofemoral, procura um professor. Tem dois aqui para você que vai poder te ajudar, tá bom? A mudar essa sua estrutura biomecânica, o seu padrão biomecânico, né? E ajudar no fortalecimento da sua musculatura. O Arnon perguntou, é esse o ângulo de cisalhamento? Ixi, a gente já não lembra qual parte da live que tava. Não lembro também. Lembra aí pra gente, Arnon, qual que é esse ângulo que você falou de cisalhamento? Lembrando que as articulações, elas, principalmente coluna, enfim, elas se movem muito bem no eixo axial, mas os ângulos de cisalhamento, principalmente para o joelho, mas o joelho quem sofre mais é o menisco. Os ângulos de cisalhamento são forças que fogem do eixo. E o menisco é interessante porque a articulação do fêmur ela é côncava, ela é redonda, e a da tíbia ela é reta. Então, como que uma desliza sobre a outra, sendo que uma esfera não desliza perfeitamente sobre uma superfície plana? E aí o que acontece é que o menisco ele faz essa superfície da tíbia ficar convexa. Então você consegue ter um deslizamento melhor. Mas se você usa sobrecargas compressivas, ou no caso do valgismo, se você faz esse ângulo de cisalhamento, você danifica absurdamente aí o menisco. Tanto que as lesões de menisco, né, acontecem com impacto e com essa torção, digamos assim, do joelho. É um alto impacto e uma meio que seu joelho de alguma forma dá uma torcidazinha e a lesão acontece. Olha, minha tia falando que meu primo tá fazendo fisioterapia por causa da fulana patela. Tia, a patela é complicada, você não sente dor imediata, você demora a sentir dor, e quando você sente é porque o negócio já tá mais feio. A prima mandou uma aí, ó. Qual a importância dos exercícios de coordenação motora na recuperação da condropatia? Isso aí eu vou ter que explicar dando o caso dela. Quando eu comecei a treinar a Pri, ela literalmente não sabia correr direito. Então ela tinha uma coordenação muito ruim, o que acabava que, assim, ela não fazia uma fase de balanço na corrida muito bem feita, e a resposta dela demorava demais. Então toda vez que ela caía, em vez de ela gerar uma resposta rápida e reagir, ela caía e aterrissava, depois que ela parava, aí que ela tinha sobrecarga de subir. Então a parte da coordenação motora é assim, muito importante, porque o tempo de resposta ao mato, principalmente da corrida, porque quando você cai, o seu corpo tem que gerar um tempo de resposta para você subir de novo. Se a sua coordenação motora é muito ruim, provavelmente esse ato de você reagir à força é mais lento. E tanto que eu falei com ela, cara, você tá fazendo coisa de circo, pendurando de cabeça para baixo, fazendo umas doideiras, e eu tô lembrando que há pouco tempo atrás eu tava te ensinando a correr, como é que pode? Mas ela é minha aluna agora, agora ela é uma gracinha, faz tudo direitinho, disciplinado, um amorzinho. Aluna nota 10. Olha lá, mandaram mais uma aí. Quando sente uma certa fraqueza na patela e um leve desconforto, mas isso não ocorre diariamente, qual exercício para ajudar a melhorar essa questão? Então, eu acho que assim, se você sente esse desconforto, você provavelmente tem um desvio biomecânico, né? Então, primeiro você tem que corrigir esse desvio biomecânico, mudar o seu padrão motor, e depois de consertar isso, começar a fortalecer a musculatura estabilizadora do joelho, que é o que o Lucas falou, a parte da frente da coxa e a parte de trás, principalmente. Dá a sua resposta aí, Luquinhas. O que você pode fazer, provavelmente é por uma fraqueza muscular, o seu músculo ele não consegue gerar tensão suficiente para estabilizar a patela.
Eu recomendo aí, se você tiver uma academia próxima da sua casa, é mais fácil fazer o trabalho, mas você também consegue fazer com exercícios que você consegue fazer dentro de casa. Você só precisa de uma orientação um pouco mais específica, porque tem que identificar onde está essa fraqueza, se é no quadril, e o quadril causa o tilt patelar, ou se é realmente no mecanismo extensor, que é na anterior e posterior de coxa. Ó, a Renata Portugal, essa aí que é a aluna top da cirurgia. Ela, condropatia para ela é ficha, não é nada. Como a obesidade pode complicar os problemas das articulações para quem tem artrite? Então, a artrite, no caso, ela é uma inflamação na articulação. Se você está muito obeso, e aí tem alguns quadros que podem piorar, tá? Mas a própria sobrecarga do peso, imagina o seguinte, uma pessoa comum de 50 quilos vai fazer um salto. A sobrecarga na patela do salto é 20 vezes o peso corporal. Então você pega 50, multiplica por 20, vai dar aí 1000 vezes, 1000 quilos. Agora você pega uma pessoa que deveria ter 50 quilos e está com 80, aí o problema agrava muito mais. Mas tem também uma grande questão também, Cláudio, associada a isso, em relação à obesidade, é porque se o cara for um obeso sedentário, ah não, filha da mãe, e tiver uma musculatura muito fraca, além da sobrecarga corporal em excesso e o músculo mais fraco, vai aumentar todos os problemas. Então, o ideal para as questões articulares, claro que a obesidade não é causadora, mas quanto mais leve você tiver, melhor. O Arnon está comentando, porque o Luiz Felipe é um colega nosso que está meio acima do peso e comentou para sacanear ele. Falou... o Cláudio falou que a mãe dele tem nos dois. Cláudio, quanto mais leve ela for e mais forte a musculatura dela tiver, menos ela vai sofrer ou a lesão vai progredir menos. Porque a artrite é só um processo inflamatório, mas a longo prazo, e devido ao excesso de danos que você pode vir causar em cima dessa artrite, pode evoluir para uma artrose. Aí já é uma lesão bem mais grave. Aí o bicho pega. O aumento do ângulo Q é um fator para o surgimento da condromalácia patelar? Sim. Boa. Extremamente. O ângulo Q, ele é um ângulo onde o seu fêmur está aqui em cima e a sua tíbia está aqui embaixo. Então, o ângulo Q é um deslocamento desse do ângulo que deveria estar no ângulo, ele fica mais interno. O que também, num grau mais severo, é conhecido como joelho em X. Teve até uma cena muito engraçada, eu não lembro se você lembra das Olimpíadas aqui no Brasil. Um cara foi passar a tocha para um cadeirante e o cadeirante levantou e pegou a tocha. E a galera começou a zoar, mas na verdade o cadeirante ele tinha um ângulo que é muito acentuado, que era o joelho em X. Ele tinha que usar a cadeira de rodas para não danificar mais ainda, mas ele conseguia eventualmente levantar. Mas esse ângulo Q ele aumenta muito o valgismo dinâmico e a sua patela entra em tilt. A sua patela vai para fora, só uma parte dela entra em atrito, e aumenta demais a chance, muito mesmo. Mas aí você tem que focar no que a gente falou lá em cima. Fortalece a musculatura do quadríceps, da parte posterior de coxa, abdutores e rotadores externos do quadril, que fica bom. Que aí leva, né, a patela para o eixo correto, né? Exatamente. Eu aprendi... Tenta até onde conseguir, né? Porque uma alteração anatômica nem sempre ela pode ser plenamente corrigida. Eu aprendi isso recentemente, para ser bem sincera com você. Essa prioridade, né, no fortalecimento, no fortalecimento dos abdutores. Foi um artigo recente a Magna é sua tia ou sua Minha avó. Minha avó. Sua avó falou que a próxima live tem que ser sobre menisco e artrose. Legal, eu gosto. Uai, a gente vai anotar, vai deixar anotado aqui. A próxima live, inclusive, semana que vem, eu vou fazer live com a Sara, uma outra professora que foi minha mestre na mesma época do Lucas, a gente trabalhou junto, fui estagiária dela e a gente vai falar sobre síndrome metabólica, quinta-feira que vem. Se ela tiver aí, dá um oizinho aí, Sara. Olha lá. A Eve, não sei como é que pronuncia. Evelyn, eu também não sei se é Evelyn, eu chamo de Eve, né, mas se tá errado, já chamei. Ela perguntou, ela falou que no diagnóstico dela vinha falando também que tem patela alta e lateralizada. Tem a ver? Tem demais. Porque, assim,
Quando você tem um osso e outro e você flexiona, você abre um espaço entre o fêmur e a tíbia, que a sua patela fica ali. Por mais que aumente a compressão, você tem esse espaço ali. Só que a sua patela, em vez de estar aqui, ó, no meio do espaço, ela está aqui, em cima. Então, quando você flexiona, em vez de ela estar nesse espaço aqui, ela está em cima no seu fêmur pressionando. E além de estar mais alta, a sua patela está mais para fora, o que a gente chama de tilt patelar. Então, assim, os dois processos, tanto a patela alta quanto lateralizada, aumenta demais a chance aí de lesões osteocondrais aí na patela. Ela tem, a Evelyn tem condropatia patelar, eu não me lembro o grau, mas ela tem, a gente está trabalhando nisso aí. Não, a patela alta piora demais, e fora do eixo ainda, dois fatores agravantes. Mas geralmente quem tem patela alta está lateralizada. Tá aí, Mas chegou no final. Oi, o caso dela aí, ela tem que focar muito no vaso medial para poder olha, eu tô melhorar fazendo 3 esse exercícios de equilíbrio. agachamento com ela. Se não melhorar o vasto medial, eu tô lascada. Tá. Então, valeu, Luquinhas. Obrigada pelo Tchau, seu tchau. tempo. Tchau, Que gente. isso. Muito obrigada pela participação. Essa live vai ficar gravada. Beijinhos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.